segunda aula do Mãos Criativas, quarta edição, já está prontíssima. E agora fica meu convite para você assistir uma peça cheia de dicas e muito charmosa. Uma boa aula! Bom, já comecei então pintando a nossa caixa de lenços. Essa parte interna, beiral, borda externa, esse beiralzinho aqui e o fundo. Acrescentando também essas bordinhas. Já fiz então a aplicação do gel envelhecedor na cor tabaco e já lixei. E agora a gente vai tirar as medidas para a gente fazer o revestimento. Então, eu vou colocar a medida precisa aqui para vocês. Vamos lá. 18,2, mas lembra sempre de verificar a medida para vocês terem certeza aí, porque às vezes de uma caixa para outra dá a diferença de milímetros. E a altura a gente vai considerar 3,5. Certo? Na parte de fora aqui, a gente pode considerar 3, porque a gente vai descontar essa viradinha aqui. E aqui eu vou colocar dessa vez papel, né? Tanto aqui quanto aqui. E aí aqui a gente vai usar a lixa para fazer o corte desse projeto. Então aqui, a parte de fora, eu vou colocar essa folha. E a parte de dentro, eu vou utilizar essa daqui. Já estou pensando ainda se faço aqui, talvez essa por fora e essa por dentro. Eu vou fazer o corte primeiro. Acho que essa daqui por dentro vai dar um detalhe. Vamos lá. Então, eu vou cortar a nossa largura, que é 18,2. Certo? E vou cortar os dois retângulos, então, 13,5 por 13,5. Então, parte interna aqui e a tampa, nessa mesma medida. Essa faixa aqui que sobra, ela vai dar certinho para uma lateral. E aí, as outras 3 laterais eu vou tirar dessa parte. Que eu vou começar primeiro cortando por 18,2. Deixa eu ver aqui. Aqui dá para ser 13 e pouquinho, tá? Porque senão a gente não vai conseguir fazer os outros 3 lados. Mas assim, é só para sobrar um pouquinho pra gente lixar. E aqui eu volto a refilar ela por 13,5 para cortar ao meio de novo. Para fazer as duas laterais menores. Uma vez que a gente teve já ali uma sobra para fazer a maior. Pronto. Então, aqui eu já tenho para toda a minha parte interna. Feito isso, a gente vai cortar aí de baixo para cima 4 faixinhas de 3, que é da parte externa dessa caixinha aqui.
tá? Que eu considerei cortar por 3 aqui. Então, eu começo, ó, por aqui. Só confirmando, mas dá. Dá pra cortar as 4 faixinhas, tá? E vai sobrar ali pra nossa tampa também. Então, faixas externas e a parte superior externa. E aí, a gente vai, então, pra nossa colagem. Vou começar de dentro pra fora, né, como sempre. Cola branca, da Proma Bond. PVA extra forte. Já coloquei aqui no meu pratinho. Minha dobradeira e minha espátula com injeção aqui. E aí, a gente vai começar, então, cantinho com pincel e o meio com o rolinho. Deixa bem uniforme essa cola, para não ficar com excessos. E aí, lembra sempre de posicionar um pouquinho para fora o papel e um pouquinho para dentro. Também. Venho com a dobradeira aqui. E faço. Ó, uma abinha lá dentro. E uma parte aqui pra fora. Gosto sempre de colar, então, lados opostos. Passo a cola, venho, vou considerar um pouquinho mais lá pra dentro esse lado, que o outro lado achei que não ficou muito. Então, faz lá a margenzinha. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. E os lados menores. Vai com as pontinhas bem lá no cantinho.
Sempre deixando bem uniforme essa cola, tá? Para não deixar nem com falta e nem com excesso de cola. Feito isso, a gente vai em encaixe também lá embaixo. E passa bem a dobradeira, especialmente nos cantinhos. Bom, feito isso, a gente vai lá para o nosso fundo. Então, a gente vai fazer uma moldura de cola branca com o pincel. E aí, a gente vai ver com o nosso rolinho aqui, ó. Deixa bem uniforme. E vai encaixar e aí a gente vai com a espátula, com essa maior, sempre do meio para fora, pra tirar qualquer bolha. E ó, pronto, ó. Todo revestido. E a gente vai fazer isso também nessa parte aqui superior. A gente vai passar essa bordinha aqui com o pincel. Deixa bem uniforme também, especialmente próximo aqui a essa abertura. E aí a gente vem e vai, ó, encaixar. A mesma coisa. Especialmente perto aqui dessa parte. Bom,
Feito isso, a gente já vai remover essa parte pra gente conseguir fazer a parte de fora. Então, deixa eu pegar aqui uma tesoura. Minhas lixinhas aqui. Eu vou fazer uma abertura com estilete. Então, fica então aqui uma para me ajudar. E aí pode até fazer umas preguinhas aqui para ajudar melhor, né? Porque quanto mais movimento o papel tem para lixar, menos a chance dele rasgar. E aí a gente vai, ó, passando aqui a nossa lixinha. Toda esse entorno. E depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Bem delicadamente. E aí a gente vai colar já a parte de fora. Bom, feito aqui tudo, a gente vai então para a parte de fora. Como agora, né, tem um lado, o papel de fora, então a gente vai, ó, olhar sempre aqui o avesso da nossa caixinha e aí a gente vai escolher o melhor ângulo para colocar o papel. Agora, só com o rolinho já é suficiente.
E eu vou escolher exatamente essa parte que tem as flores. Então, eu vou centralizar aqui. E aqui, ó, o papel. Vou até pegar uma puxadinha. E aí, a gente vai, ó, tirar esse... Olha que coisa mais... Bom, feito isso, vou passar bem a espátula nessa parte aqui, ó. E vou lixar essa daqui, ó. Então, aqui é a mesma coisa. Eu venho com a lixa nos cantinhos, lixa de unha nos cantinhos e a lixa de pé em toda a extremidade. Vocês vão perceber que esse papel é um pouquinho mais fininho. Aí vai lixar tirar todos os cantinhos, então, ó. E a mesma coisa a gente vai fazer com a tampa. Então, agora também, ó, eu venho, vazo a tampa. Tira aqui um excesso da tampa. E aí também vai lixar. Aqui com a lixinha de unha e aqui fora, dois lados eu colei rente, mas dois ladinhos a gente também vai passar essa daqui.
Mesmo aqui onde eu colei rente, eu vou dar uma passada, porque às vezes fica um resquício de papel, e é importante para o nosso acabamento a gente passar também essa lixa. E agora com a lixinha de unha, a gente vai fazer a mesma coisa para finalizar aqui. Ó, sempre com cuidado para não machucar, né, o lado que a gente já finalizou. Esse lado que já tá pronto. Ó, bem certinho, tanto interno aqui, quanto essa parte externa. E aí, pra finalizar, dá pra gente passar também, pegar um pedacinho da minha lixinha. A lixinha fininha aqui, ó. Aí a gente passa ela tanto aqui. Para tirar qualquer resíduo de cola. Bom, feito isso, aqui também tá certinho, vou passar aqui. A gente vai colar então as laterais dessa parte de baixo, parte de fora. Olha só que lindo. E aí, vamos lá. Também aqui, pincel de cola, já pode ir pra água, porque a gente não vai mais usar pincel. Agora, só rolinho. A gente vai vir aqui. Passa essa pastinha. Deixa eu ver. É bem essa parte aqui que eu achei linda, que tem vozeria ainda. E aí põe sempre, ó, na parte superior, aquela parte que a gente lixou, tá? Pra garantir aqui o acabamento. Venho aqui e corto. Vou colocar essa aqui. A rosinha aqui. Esses lados menores,
a gente utilizando essa parte não chega naquela parte do vestido ali. Então, é bacana a gente ter esse cuidado. Agora não vai dar muito a estética de vestido, né? Bem rente. Eu vou voltar aqui atrás com a faixa que tá bem curtinho aqui, ó. Que daí também não vai pegar no vestido. E aí, o último lado aqui não tem segredo, a gente vai vir aqui, ó. E vai colocar também a florzinha. Então, ó. Peguei os melhores ângulos do papel para investir essa parte. Agora, para finalizar, a gente vai passar também as lixas, para deixar bem acabadinho esses cortes, essa colagem também. Então, só para a gente entender aqui. Olha aqui. Cada ângulo ficou com um lado. E aqui a gente vai finalizar. Lixinha fininha pra cá e pra cá, ó, pra gente fazer o acabamento. Aqui também, ó. E o último, não menos importante. Bom, feito isso, a gente vai passar o verniz, né? Vai aplicar uma camada de verniz para a gente fazer o esfumado, né? Então, a parte de dentro já está finalizada, mas por fora a gente vai aplicar uma camada do nosso verniz acrílico para a gente fazer o esfumado. Quem for fazer o uso de carimbeira ou esfumar com o pincelzinho, que não precisa passar o verniz, já pode fazer essa etapa, né? Eu, como vou fazer com água e tinta, vou aplicar uma camadinha. Mas vocês que já forem fazer de outra maneira, já podem fazer, depois envernizar e já, inclusive, parafusar essa caixinha. Que aí vai estar só a nossa decoração. Não esqueça que o galinho a gente aquarelou, assim como na outra aula. O galinho tá aquareladinho aí pra gente depois só fazer a nossa montagem, certo? Então eu vou passar aqui pra vocês verem e aí eu volto com ela já prontíssima pra gente só finalizar a decoração.
Deixa eu tirar o pó aqui também. Tira bem o pozinho na hora do verniz, para, né, não acabar não sujando. Vamos lá. Verniz acrílico brilhante à base de água. Esse frasquinho vocês encontram aí em 250, 500 ml e 100 ml também. Eu, como já tava com os meus afazeres aqui, já tenho esse rolinho que eu já passo por de verniz. Então, ó, vou colocar aqui. Quem preferir também a opção fosca, também vai encontrar, tá? Tanto da Acrylex quanto da Profix, tem as duas opções. Então, eu vou começar passando por fora o verniz, uma camada. E depois eu vou deixar para fazer como da outra aula, né? Que eu deixei para finalizar a tampa aqui, o esfumado da tampa com vocês. Então, uma camadinha para proteger. Principalmente no que diz respeito aqui essa borda, que é onde a gente vai entrar com a tinta, tá? Então, protege bem, sela bem essa parte aqui. Se achar que uma camada não é suficiente, na hora que for sombrear, começar a fazer um efeito assim, como se estivesse manchando o papel, passa mais uma camada, que daí vai ser o suficiente. Ó, principalmente também aqui no entorno. Eu vou aplicar também, ó, aqui. Pra já também finalizar essa parte de baixo. Então, enquanto eu finalizo essa parte, eu vou chamar um pouquinho do ateliê de coisas para vocês conhecerem por aí. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente. E o recheio fica solto. Geralmente usamos scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê Arte Coisas. Bom, adiantei já todo, então, o nosso esfumado, o nosso verniz, parafusei já, inclusive. Deixei só, então, aqui a tampinha, que a gente vai fazer com o pincel angular. Vai reforçar aqui o nosso esfumado. Então, com a camadinha de verniz, vou deixar só para repassar esse último ladinho aqui com vocês. Mas, claro, fazer nela inteira, né? Em volta dela inteira. Lembra sempre de fazer lados opostos. Ó. Fiz esse, vou fazer esse e depois os outros dois. Vou reforçar essas duas partes opostas e aí a gente vai finalizar com o verniz para fazer a nossa montagem de decoração. Vou secar. E vou passar a nossa última camada aqui.
de verniz. Vamos secar. E aí a gente vai finalizar com os nossos elementos. Então a gente vai ter aqui tanto os galinhos pra gente utilizar nesse projetinho aqui, né? O galinho com as flores. Aqui. Como a nossa plaquinha, que eu vou posicionar bem aqui embaixo. E a agulha com a linha, que vai ter toda essa licença poética para usar aqui na nossa caixinha. Então, vou pegar a cola branca aqui para colar e finalizar esse projetinho. Então, cola branca aqui. Normalmente, eu gosto de usar uma reguinha de espessura aqui. Eu acho que tem que ser a de 8, talvez. Acho que a 1,5 vai ficar muito pra cima, deixa eu ver. A de 8 milímetros acho que vai ficar suficiente aqui. Colocar uma camadinha de cola branca. Daí é onde pegar, tipo, pegou. Tem que tomar cuidado pra gente não travar, né, a saída do lencinho aqui. E aqui a gente vai colocar também os nossos apliques. Eu vou colocar ele de parzinho. Vou colocar a cola. Aí lembra sempre de tirar o excesso. Os apliques eu vou finalizar com relevo só. Tá? Então, eu vou deixar do jeito que eles vieram e vou só aplicar o relevo incolor. Assim como eu fiz nas outras pecinhas. E a cola branca, as flores a gente tem duas opções. Ou a gente cola com uma pocinha de cola branca, ou a gente coloca a cola quente. Olha que coisa mais linda essa caixa. Deixa eu ver se minha cola quente deu uma esquentadinha aqui. Não, então eu vou colocar com cola branca ali em cima. Só pra gente finalizar. Até pra vocês verem, né, que é possível. Ó, faço uma camada generosa. E vou encaixar. Mesma coisa aqui, ó. Demora um pouquinho mais pra secar, obviamente. Mas ela cola também, tá? Então, ó. Cuidando dos cantinhos. Tomando conta para não atrapalhar depois a abertura da minha própria caixinha. E aí, gostaram? Eu tô simplesmente apaixonada por todos os detalhes. Achei que a cor do papel da parte interna ficou um charme. E é uma peça muito linda e muito fácil de fazer, né?
Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Lembrando que todos os materiais vocês encontram aqui, tanto na nossa loja física, que fica na Avenida Tinga 252, ou pelo nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Um super beijo!